Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A Justiça Federal declarou que o decreto publicado pelo governo catarinense, que autoriza o funcionamento de casas que exploram jogos, não tem validade. O juiz Cláudio Marcelo Schisel escreveu no despacho de hoje que a Constituição determina exclusividade à União na legislação sobre o assunto. Assim, qualquer regra estabelecida pelos estados não teriam efeito. O procurador-geral do estado, Adriano Zanotto, disse que, se chamado para a discussão, vai recorrer da sentença proferida nesta quarta-feira na primeira vara federal de Joinville. Em caso de descumprimento da decisão, os responsáveis por bingos e videoloterias podem ser multados e responder à ação penal por desobediência. Cumprindo outra determinação da Justiça, cerca de 40 policiais fecharam 5 casas de videoloterias na capital hoje. Cerca de 650 máquinas caça-níqueis foram lacradas e 6 pessoas foram encaminhadas à central de polícia. Este é o nosso assunto hoje, no Conversas Cruzadas na TV Com, que está na companhia do advogado da Associação Brasileira de Loterias Estaduais, Roberto Fernandes. Também está aqui conosco, gerente de jogos e diversões da Polícia Civil, delegado Arilton Zanelato. O Conversas Cruzadas recebe ainda o presidente da Federação Brasileira de Bingos, a FebraBingos, Carlos Canto, e também está aqui conosco o promotor de Justiça no Ministério Público Estadual, Andrei Amorim. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela presença hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem o oferecimento de Ceprol Computadores, a mais completa linha de produtos e serviços HP para Santa Catarina. Fipasa, a casa do Fiat, há 30 anos acelerando o coração da gente. E Santa Rita, a loja elétrica da cidade. Promotor, a decisão da Justiça Federal em Joinville hoje, o que lhe parece? Bom, antes de mais nada, boa noite, Renato, boa noite aos demais integrantes da mesa. Nós que estamos assumindo agora a coordenadoria criminal do Ministério Público, juntamente com o doutor Gessino Gerson Gomes Neto, que ascendeu ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Embora a gente esteja assumindo agora essa discussão a respeito dos bingos, ela não é nova e vem sendo travada pelo Ministério Público aí há alguns anos pelos promotores de justiça diariamente nas suas comarcas. Por quê? Porque entende o Ministério Público, é uma tese institucional nossa, de que a atividade de exploração de bingos, de videoloterias, de videopôquer, de caça-níquel é uma atividade contravencional hoje, é uma atividade ilegal, uma atividade inconstitucional aqui em Santa Catarina e, por que não, uma atividade até mesmo imoral, porque vicia, de certa forma, as pessoas. De modo que essa decisão do juiz federal de Joinville só vem de encontro àquilo que nós de há muito já advogamos, e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que a competência para legislar sobre essa questão é só da União e não cabe aos estados fazê-lo, muito embora o estado de Santa Catarina insista em fazê-lo há algum tempo. E a FebraBingos, o que pensa a respeito da decisão de hoje da Justiça Federal de Joinville? Boa noite, obrigado pela presença do senhor. Boa noite a todos. Bom, a FebraBingo, ela está num trabalho já há mais de 4 anos, mostrando à sociedade que os bingos são legais. E hoje o que falta é uma regulamentação. Então, praticamente quase 14 anos, na Lei Zico, foi normatizado os bingos têm essa legalidade. Então, o que faltaria hoje é a regulamentação. Mas vale salientar que o setor agora, nesse momento, principalmente em Santa Catarina, que na época que estava regulamentado pela CODESC, não tinha essas liminares, não tinha problemas nenhum. E como o setor de bingos também, na época da Caixa Econômica, quando ele era regulamentado pela Caixa Econômica, também não tinha essas liminares todas que ocorrem pelo país. Então, há mais de 4 anos, nós estamos preocupados. A FebraBingo hoje tem um movimento do ProBingo, que hoje ela define um projeto para o setor. E esse projeto, ele está dentro do Senado, ele foi na CPI investigado todo o setor, e existe hoje
nós temos que acreditar nos nossos governantes, né, nos nossos políticos, nós colocamos lá. E foi feita toda a investigação do setor e foi proposta justamente para que o setor de jogos ele tivesse autorização e fiscalização dos estados. E volto a salientar que é uma pena que isso esteja ocorrendo aqui em Santa Catarina, que Santa Catarina sempre foi um exemplo na área do controle do jogo. Controlou sempre muito bem, o fez, e esses recursos foram muito bem empregados na área social de Santa Catarina. Bom, daqui a pouco até iremos discutir este assunto levantado pelo senhor, porque não vou aqui fazer juízo de valor se o bingo é bom, se o bingo é ruim, se casa de vídeo loteria é uma boa ou se isso é ruim para o país. O que eu dou de opinião aqui é o seguinte: eu não vejo ou não percebo, até gostaria de estender este assunto para os senhores, eu não percebo no país um ambiente favorável para o Congresso legislar a respeito deste tema agora. Por quê? Porque já tivemos o episódio Valdomiro Diniz. Quando o governo federal pensava em legislar a respeito deste assunto, veio o episódio Valdomiro Diniz. E naquele momento, naquela ocasião, já esfriou a possibilidade de legislar a respeito de uma regulamentação sobre bingos. E agora, esse episódio lamentável no Rio de Janeiro, no centro do país, em outros estados também, no centro do país, dando conta da Operação Furacão da Polícia Federal, com envolvimento do Judiciário na liberação de máquinas caça-níqueis, máquinas de videoloterias, corrupção, lavagem de dinheiro e muito mais. Daqui a pouco a gente discute este assunto. Será que legislar, regulamentar a ação de bingos, videoloterias, isso é uma boa para o país? Daqui a pouco a gente discute este assunto. E mais, será que há ambiente favorável para isso no Congresso Nacional? Bom, no entendimento do senhor, como advogado, o senhor que representa os bingos também neste debate, os empresários ligados a este segmento, a decisão de Joinville, a decisão da Justiça Federal em Joinville, o que lhe parece? Me parece, em primeiro momento, equivocada essa decisão, né? Primeiro, boa noite aos integrantes da mesa, boa noite a quem nos ouve, a você, Renato. Eu represento a Associação Brasileira de Loterias Estaduais e esta associação, essa entidade de caráter nacional, ela tem buscado uma regulamentação da atividade e tem defendido que essa regulamentação deva ocorrer através dos estados. Ela tem feito isso, tem feito esse trabalho, tem insistido para que a regulamentação ocorra através dos estados, levando em consideração alguns aspectos. Primeiro, o direito comparado. Em quase todos os demais países do mundo onde tem atividade devidamente regulamentada de jogos, isso ocorre através dos estados. O que a ABLE tem feito, né, o que tem defendido,